Bom dia, queridos. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez, juntamente com meus irmãos, todos os nossos irmãos em Cristo, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, amados, queimou alguns dias no meu coração, tem queimado no meu coração e o Senhor tem falado comigo sobre a bondade do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. O nosso Deus é amor, Ele é todo amor. E hoje nós vamos falar da bondade do nosso Deus, como Ele é bom e como Ele é fiel para conosco. Glória a Deus. A palavra do Senhor aos nossos corações, amados, nessa manhã, está escrito em Salmo 100, versículo 5, que diz assim: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, amados, nós vemos como o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, se nós estamos com saúde, com alegria, em paz, se nós temos saído, nós temos chegado, se nós temos o alimento na nossa mesa, se nós temos o cuidado de Deus conosco todos os dias, é porque o nosso Deus, Ele é bom e Ele é fiel. Ele é o nosso Pai, nosso Criador, o nosso Redentor. Ele é um Deus fiel, amados. Ele está conosco em todo o tempo. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não dorme. Ele não dorme. Os olhos deles estão sobre toda a terra. Amados, o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Ele é um Deus que cuida, um Deus que ama. Um Deus que nos socorre na hora da angústia. Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. E a maior prova de amor que nós podemos ter do nosso Deus, amados, é porque Ele enviou seu único Filho para nos salvar. Ele entregou seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou seu Filho para morrer por nossos pecados, para nos redimir, para nos trazer de volta a comunhão com Ele. O primeiro homem fala, de Adão, que ele nos levou para o pecado. Mas aí veio Jesus para nos resgatar, para nos livrar e para salvar o seu povo. Não há amor maior do que esse, amados. O preço já foi pago lá na cruz por nós. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. O sacrifício já foi feito por nós. Olha que coisa linda. Olha o tanto que Deus nos ama. Será que Ele ia nos afastar de nós em alguns momentos? Não! O Senhor está em todo tempo conosco. Às vezes nós é que nos afastamos dEle e às vezes nós não sentimos a presença dEle porque nós nos afastamos dEle, porque Ele jamais vai afastar de nós. Nada. E o que nos impede de falar com Deus, de ter comunhão plena com Deus, a única coisa que nos separa do amor de Deus é o pecado. Isso nos distancia do Senhor. Não que Ele se distancie de nós, mas nós ficamos envergonhados e nós afastamos dEle. Eu lembro ali no primeiro pecado que existiu, foi com Adão e Eva. O que eles fizeram? Eles se envergonharam e eles se esconderam. Porque Deus, na virada da tarde,
à tardezinha, todos os dias ele ia falar com Adão. E ali, depois que eles pecaram, eles ficou envergonhados e viram que estavam nus e se esconderam, tiraram folhas para tampar o corpo, porque eles estavam envergonhados, porque eles pecaram. E eles viram a sua nudez. Eles andavam nus, mas eram inocentes, não via. E a mesma coisa somos nós, quando nós pecamos, nós ficamos envergonhados de Deus. E muitos acham que não é digno de chegar na presença do Senhor. Amados, eu quero contar uma experiência própria minha, que eu até contei aqui na célula, aqui em casa, no nosso GCL. Eu fiquei, amados, 2 anos sem falar com Deus. 2 anos sem falar com Deus. Fiquei muda, porque eu estava envergonhada de falar com Deus, de entrar na presença dele. Eu não me achava digna de ser perdoada pelos meus pecados, porque eu tinha afastado dos caminhos do Senhor e eu me sujei na lama do pecado e eu fiquei envergonhada. Fiquei com vergonha por causa do nosso Deus, porque eu sei o tamanho do nosso Deus e que Ele é santo, e que Ele é puro, e que Ele é verdadeiro. Ele é toda a essência de amor, e eu não achava digna de entrar na presença dEle. E fiquei 2 anos sem falar com Deus. Aí um dia eu fui convidada para ir na igreja, e ali o pastor, o nosso bispo, estava pregando. E o Senhor falou através dele, tocou no meu coração, que o véu foi rasgado quando Jesus morreu na cruz para nos salvar. O véu foi rasgado, o véu da separação do homem com Deus foi rasgado e todos nós temos o livre acesso ao Pai. Ali naquela hora o Senhor falou ao meu coração: você pode falar com Ele. Você pode entrar na presença dele. É só se arrepender. É só vir com o coração arrependido diante dele e pedir perdão dos seus pecados. E ali eu entendi que mesmo estando longe dos caminhos dele, eu podia falar com ele. E a partir desse dia eu não parei de falar mais com Deus. E ali, cada dia mais, eu ia para o meu quarto, eu ficava à vontade com ele, eu sentia a presença dele, eu falava: Senhor, eu quero sentir a tua presença. E eu falava com Deus, eu conversava com Deus e eu sentia a presença dele ali, e era maravilhoso, amados. Eu sentia a presença do Espírito Santo ali comigo. Por quê? Porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, Ele é misericordioso. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, amados. Porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o Senhor, Ele deu o seu único Filho unigênito para morrer por nós. Ele se fez sacrifício, ele era sem pecado, ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado em nosso lugar. E ele pagou o preço ali na cruz para que nós pudéssemos agora ter livre acesso a ele. Amados, antigamente, muitos anos atrás, eu pedia, eu não achava que eu tinha a unção para chegar na presença do Senhor e orar dentro da minha casa, ungir minha casa, abençoar os meus filhos, orar para meus filhos. Não, eu chamava as irmãs para orar na minha casa, ungir minha casa para mim e fazer campanhas por mim. Até que um dia o Senhor falou ao meu coração: você tem o livre acesso a mim. E você tem autoridade como serva do Senhor, filha do Senhor. Você tem autoridade na sua casa, na vida dos seus filhos. Você tem autoridade na sua casa. Porque, amados, quando nós temos nosso Senhor Jesus, que nós confiamos nele, entregamos nossa vida a ele, e nós temos o livre acesso a ele, amados.
E ali todos nós temos essa autoridade no nome de Jesus. Nesse nome há poder, no nome de Jesus nós temos autoridade para orar, para interceder, sabe? Para fazer a obra do Senhor aqui na terra. O Senhor nos dá autoridade, no nome de Jesus nós temos autoridade. E ali a partir daquele dia eu entendi, gente, eu que tenho que me levantar e guerrear pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu lar. Eu tenho esse direito, eu tenho essa autoridade, porque foi dada a nós o livre acesso ao Pai. E ali, a partir daquele dia, eu entendi. Quando o Senhor quer que eu chame alguém, ali o Senhor me mostra. Mas quando o Senhor, eu falo com Deus e o Senhor me dá aquela autoridade, eu sinto que eu tenho autoridade, eu vou e oro, intercedo, oro na minha casa, unjo a minha casa, unjo o meu lar, e oro pelo meu lar, oro pelos meus filhos. E eu sei que o Senhor está comigo, porque fala aqui que o Senhor está conosco, né? A misericórdia dura para sempre, de geração em geração, e a sua fidelidade. Então, amados, o Senhor sempre estará conosco, todos os dias da nossa vida, até que Ele volte para buscar a sua igreja, a igreja que somos nós. Ele não vai buscar um templo feito por mão de homens. O Espírito Santo não habita em templos, em casas feitas por mãos de homem, mas Ele habita em nós. Ele habita em nós. E nós somos a igreja do Senhor. Cada um de nós que servimos ao Senhor, que obedecemos à sua voz, que nós andamos em fidelidade com Ele. Ele habita em nós e o Senhor vai buscar a sua igreja. Amados, então, amados, o Senhor me falou, fala sobre a minha bondade, porque o Senhor, Ele é bom e Ele é a causa de não sermos consumidos. A sua bondade dura para sempre. E, amados, eu contemplando a palavra do Senhor, né, todos os dias, e o Senhor falou comigo assim, que esse livro aqui, a palavra dele, é uma carta de amor. Se nós lermos, amados, a palavra do Senhor, vemos que é uma carta de amor conosco. Em todo o tempo, no Velho e no Novo Testamento, amados. E até hoje, Ele é o Deus de ontem, de hoje, e será eternamente o mesmo. Ele não muda, amados. Às vezes quem abandona o Senhor, quem sai da presença de Deus é nós, através do pecado. Às vezes a gente cai e sai da presença dele, afasta dele, mas o Senhor, Ele estará sempre conosco. Todas as vezes que nós clamarmos a Deus, em todos os momentos, o Senhor estará conosco. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nos momentos tristes, tem pessoas que eu já vi famílias que depois de um luto, de perder alguém da família, saem da presença de Deus, porque acha que Deus abandonou. Mas, amados, sabemos, infelizmente, que a morte faz parte da vida, que nós não vamos ficar por semente, que isso aí, amados, é a única certeza, duas certezas que nós temos. Aquele que confia no Senhor, aquele que entregou sua vida a Jesus, né, como seu único Salvador, que confessou Jesus como seu único Salvador e Senhor da sua vida, nós temos certeza da nossa salvação. Essa certeza nós temos dentro do nosso coração, que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único Salvador e Senhor da nossa vida, o nosso nome já está escrito no livro da vida. E que nós temos um lugar para morar com Deus quando nós partirmos dessa terra. E a outra certeza, amados, é que nós vamos morrer. E se Deus voltar, se Jesus voltar antes,
nós não vamos nem passar pela morte. Nós vamos ser transformados, nosso corpo em glória. Mas se nós não vivermos até lá, nós vamos morrer. Então, amados, o Senhor tem propósito em todas as coisas. Todas as coisas provêm dele. E se algo de ruim veio, porque o Senhor permitiu para nos ensinar, né? A palavra, ela é ensinamento. A palavra, o Senhor, através da sua palavra, ele nos ensina, né? O Senhor nos corrige através do seu amor. Como um pai corrige um filho, nosso Deus também nos corrige, para que nós possamos entender e voltar à comunhão com ele. Mas o Senhor cuida de nós, amados. Ele nos cobre com teu manto. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Ele está conosco nos momentos felizes, nos momentos alegres. Ele está conosco em todos os momentos de nossa vida. E Ele tem cuidado de nós. Ele é amor. Não esqueça nunca disso, mesmo que você está sofrendo, mas Ele te ama. Ele tem propósito em tudo. Mais para frente nós vamos entender porque nós passamos por aquilo, para nós sermos, amados, testemunho da sua bondade, para que Ele possa fazer um milagre em nós e nós testemunhar o que Deus fez. Que lá na frente o Senhor vai nos dar a cura, nos vai libertar, vai nos transformar e nós vamos testemunhar para outros, para que a fé dos outros, de outras pessoas se multiplique, que cresça. E ali nós somos testemunho vivo da bondade de Deus, porque Ele nos cura, Ele nos liberta, nos transforma, nos renova a nossa força. Então Ele é o nosso Pai. E o Pai, Ele nos ama e Ele é amor. Nunca esqueça, amados, que nosso Deus, Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem cuidado de nós, amados, basta nós clamarmos a Ele e Ele nos socorre. Em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida, amados. Pode clamar e Ele envia o socorro. Amados, nós não possamos olhar para pessoas, mas nós possamos olhar para nosso Deus, o nosso Criador, e Ele cuida de nós. E Ele envia o socorro. E Ele é tudo para nós. Então, amados, não se esqueça que nosso Deus é bom. E a sua bondade dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Tenham todos um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Um dia maravilhoso na presença do nosso Pai. E em nome de Jesus, sejam abençoados através da palavra do nosso Deus. Sejamos todos abençoados em nome de Jesus. Amém.